Gente, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Eu vou ler a maior parte dos textos na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Deus, suplicamos graça, favor do Senhor, a liderança do Teu Espírito na exposição, na aplicação da Tua Palavra. E oramos a Deus por mais do que informação. Oramos por compreensão, entendimento espiritual, oramos pelo Teu toque, oramos por um ambiente onde a Tua Palavra prevaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é o poder interior. Eu quero começar destacando, em primeiro lugar, eu sempre achei fantástico a narrativa bíblica da experiência de Moisés, que se depois você quiser ver com detalhes, está registrada no final do capítulo 34 de Êxodo. A Bíblia diz que quando Moisés desce do Monte Sinai pela segunda vez, depois do segundo período de 40 dias na presença do Senhor em jejum, a Bíblia diz que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Eu fico imaginando o impacto que foi para as pessoas que viram isso. A Bíblia mostra que a primeira reação dos filhos de Israel foi ficar temerosos, né? Deve ter sido uma cena e tanto. Eu tive uma experiência em janeiro de 1992 em Angra dos Reis e eu vou carregar essa lembrança, essa boa memória para o resto da vida. Estávamos durante um período de 10 dias servindo algumas igrejas lá em Angra, que na minha opinião é um dos pedaços mais belos de toda a costa brasileira, que é imensa. No entanto, aquele grupo de igrejas que nós estávamos servindo na época, eles por alguma razão acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio e que o crente não podia desfrutar, né? Eles realmente, eu brinco que era daquele grupo do Talibã, bem rígido, né? E acreditavam que para a praia era inclusive pecado. E apesar de não concordar com eles, nós estávamos lá para servir aqueles irmãos. Eu tenho aprendido algo desde o início da minha caminhada com Deus, que andar em amor significa muitas vezes, mesmo quando você não concorda, você respeitar, evitar, né, simplesmente ferir a consciência, a crença de alguns, e nós decidimos, então, enquanto estamos aqui, para não virar mau testemunho, nós não vamos na praia. A gente pensa na aprovação. Quem conhece Angra dos Reis sabe o que eu estou falando. 10 dias em Angra sem poder pisar na praia. Mas na última noite, antes de irmos embora, era uma noite livre, não tinha mais culto, a gente já estava preparando para levantar acampamento, tirar o time de campo. E eu lembro que eu sugeri aos irmãos, né, que tinham ido conosco junto e também alguns de lá, falei, olha, a gente podia, a última noite, pelo menos ir para a praia e orar. Já que a gente não pode ir de dia com o sol nadar, vamos pelo menos à noite fazer ter um momento de oração. E nós fomos para uma daquelas muitas praias lindas que temos lá. Era uma noite... O tempo estava um pouco fechado, não tinha lua, estrela, não tinha iluminação natural perto, então estava tudo muito escuro. E a gente estava ali orando na praia. Eu lembro que em algum momento falei para eles, olha, não sei vocês, mas eu estou com muito calor. Eu falei, eu vou orar dentro d'água, que é diferente de nadar. Então eu fui orar dentro d'água. Fui até mais ou menos a altura da cintura, né? Quem conhece Angra sabe que é um piscinão, uma baía, um mar sem onda, né? Então aquela água tranquila, uma areia branca fininha, sem buraco. Então mesmo estando tudo muito escuro, eu inclusive consultei com um irmão ali que era um morador local, falei, é tranquilo entrar aqui? Ele falou, é. Eu fui até mais ou menos a altura da cintura e estava ali orando, mas tinha muita unção, gente. Eu não aguentei cair no poder de Deus. Comecei a boiar naquela água. Enquanto estava ali buscando ao Senhor, os outros irmãos se sentiram atraídos para aquela oração, naquele novo ambiente. Dos 5 que nós estávamos, só um ficou do lado de fora. Os outros 3 me acompanharam e nós 4 estamos orando. A gente fez
quase que um círculo ali, estamos orando. E de repente um deles, pastor Luiz Gomes, que esteve pregando aqui no Sobrenatural, que atualmente está servindo, né, a Deus lá no Canadá. Luizinho, como nós chamávamos, olha para mim e diz assim, o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei, por quê? Ele falou, olha você. E quando eu olhei, minhas duas pernas pareciam acesas, como fossem duas lanternas. Eu levei um susto. Eu lembro que eu enfiei a mão dentro da água para tocar minha perna, para ver se estava tudo bem. E quando eu coloquei a mão dentro da água para tocar, parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Eu achei aquele negócio muito impressionante. Quando eu olho para eles, tipo assim, vocês estão vendo isso? Agora, as pernas de todos eles também estão acesas. Falei, a de vocês também está acesa. E todo mundo via as pernas de todo mundo acesas. Eu não sou desse de empolgar, sair dando glória a Deus de cara. Eu lembro que eu perguntei para o irmão que tinha ficado do lado de fora, você está vendo alguma coisa diferente? Ele falou, olha, daqui a impressão que eu tenho é que as pernas de vocês estão acesas. Um dos camaradas estava conosco ali, além de um morador local, era também um pescador. Eu perguntei para ele, alguma vez na vida você já viu isso? Ele falou, nunca. Né? Porque minha primeira reação foi questionar, estamos vivendo algum fenômeno natural? Mas de repente, enquanto nós estávamos orando, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Eu lembro que, curioso, eu botei a mão nele, tirei, quando saía da água ele virava um fogo líquido, escorria. Gente, foi um negócio fantástico. Um dos camaradas tinha ido conosco, era um novo convertido, recém-saído de um mundo das drogas, no qual ele viveu assim, de forma intensa. Tanto que no caminho, ele estava me compartilhando o testemunho. Eu tinha feito até algumas perguntas do que ele fez, do que não fez, do que usou, do que não usou. E eu só lembro, quando ele viu aquele fogo acender, ele passou o resto da noite gritando, Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. E nós tivemos uma experiência assim, única, inesquecível. Gente, por que eu estou tentando contar isso? Eu achava o máximo que aconteceu com Moisés. A nossa não tem nem comparação. Por quê? A gente brilhou um pouquinho de noite, com tudo escuro. Moisés brilhou de dia, num lugar que o sol é profissional, não amador. Né? A Bíblia fala que ele desce do monte, ele não desceria do monte de noite. O povo está lá, esperando Moisés encontra, e eles veem um rosto naquele sol. Eu já tive, né, lá no Sinai, aliás, eu brinco que dá para entender por que Moisés ficou 40 dias no monte, porque depois que você sobe aquilo para descer, dá um desânimo que você não tem noção. E ele não teria descido. Hoje em dia, a gente tem caminhos facilitados para os turistas e mesmo assim, a turma sobe de noite com iluminação artificial, mas desce logo no início do amanhecer, né, porque é perigoso descer à noite. Então, ele desce de dia, o povo ainda vê o rosto brilhando, deve ter sido uma experiência única. Isso, com certeza, deve ter empolgado não só Moisés, como também o povo, que a princípio se assusta, mas depois, né, eles realmente, reconhecendo o que Deus estava fazendo, deve ter tido como algo singular, extraordinário. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, pega esse exemplo de Moisés. E ele começa a falar que o ministério da lei, o que ele chama de o ministério da morte, veio em glória. E ele diz que o que aconteceu com Moisés é uma demonstração da glória da velha aliança. Aliás, é quando Moisés desce com as tábuas da lei, que ele desce com o rosto brilhando. Mas Paulo disse, o ministério da morte, e a razão pela qual ele chama a lei de um ministério da morte, é porque Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que foi a lei que fez com que revivesse a força da natureza pecaminosa em nós, a nossa incapacidade de viver obediência e, portanto, o estado de morte espiritual. É por isso que ele chama de ministério da morte. Ele diz, se o ministério de morte vem em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o que nos foi entregue na nova aliança é de uma glória muito maior do que a glória revelada na antiga aliança. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender, quando a Bíblia está falando de uma glória maior, é muito mais o seu propósito, é muito mais aquilo que ela executa do que necessariamente a sua aparência. Porque a glória que Moisés experimentou era visível, exterior. A glória que está à minha e à sua disposição, ela não é necessariamente visível, porque ela é interior. Como sabemos que ela é interior? A gente leu só até o versículo 11 de 2 Coríntios 3. Mas se você esticar até o versículo 18, que ainda vem dentro do mesmo contexto, Paulo termina dizendo assim, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito, pelo Senhor que é o Espírito. Ou seja, ele está dizendo que a operação do Espírito, e o Novo Testamento
né, classifica a nova aliança como o ministério do Espírito, tem um propósito muito claro: nos transformar na imagem do Senhor Jesus. É uma transformação progressiva, e a Bíblia usa a expressão de glória em glória. Enquanto, de alguma forma, nós olhamos para essa glória da antiga aliança, que é inferior à glória da nova, enquanto nós olhamos para ela e a Bíblia fala de uma manifestação visível, aqui a Bíblia está falando de algo que é interior e invisível. Enquanto nós olhamos para a antiga aliança, a glória inferior, e a Bíblia diz que ela era temporária, porque a glória sumia do rosto de Moisés depois de um tempo. Ele precisava voltar na presença de Deus para dar uma recarga, um refil de glória. Mas ela não era permanente. Agora, a Bíblia está dizendo que a glória da nova aliança, que é maior, ela não é temporária, ela é permanente. E acrescente-se a isso um adicional que não pode ficar de fora dessa lista. Ela é progressiva, porque ele nos transforma de glória em glória, uma glória cada vez maior. Logo, ela também é progressiva. Enquanto estava orando a Deus pelas ênfases desse tempo onde estamos, encorajando vocês a viver o sobrenatural, o Espírito Santo me trouxe muito forte o direcionamento de tratar e trabalhar com vocês hoje o conceito do que eu quero classificar aqui, né, de o poder interior. Por quê? Muitas vezes nós temos uma grande empolgação com as manifestações externas, visíveis. Não tem como dizer que elas não são empolgantes. Falar para você que quando eu me lembro do que aconteceu em janeiro de 92, em Angra dos Reis, eu não fico empolgado, seria mentira, né? Empolgou na época, empolga até hoje, cada vez que me lembro. Todas as manifestações visíveis da glória de Deus, elas são empolgantes. E não tem nada de errado em eu e você nos empolgarmos com elas. O errado é quando nós não entendemos algo que deveria nos empolgar ainda mais. Ou seja, a minha intenção aqui hoje não é diminuir o nível de empolgação das manifestações visíveis, externas, mas é aumentar o seu nível de empolgação com a manifestação da glória ou do poder interior. Esse é o propósito da mensagem. Então vamos juntos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria destacar que o foco só numa obra exterior da parte de Deus, ele é errado, porque é incompleto. Não significa que Deus não vai agir do lado de fora e que muitas vezes Ele não vai fazer coisas extraordinárias, mas nós não podemos achar que é só isso, a ponto de se empolgar com isso e não com outra forma de Deus agir que não é necessariamente exterior. Vamos imaginar a dificuldade que o Senhor Jesus tem quando Ele vem para cumprir o seu ministério. Qual foi a primeira mensagem pública de Jesus? Nosso Senhor aparece, antes de dizer mero e simplesmente arrependei-vos e crede no Evangelho, ele associa e combina isso a uma outra mensagem. Ele diz: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que significa o tempo está cumprido? O anúncio da vinda do reino de Deus nas profecias do Antigo Testamento estava associado a um timing, a um momento específico. E uma das profecias que mais deixam isso claro está no livro de Daniel. No capítulo 2 nós lemos que o rei Nabucodonosor tem o que não é meramente um sonho, é uma revelação divina. Mas ele não consegue entender. Daniel e seus amigos oram, Deus revela não apenas o que ele sonhou, mas a sua interpretação. Daniel se coloca diante do rei Nabucodonosor e diz: você sonhou com uma grande estátua composta de 4 tipos de metais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. Então ele olha para o rei e diz: a cabeça de ouro é você. O que ele está dizendo? Babilônia foi, isso é história, não é só relato bíblico, foi o primeiro império de proporções mundiais. Nunca antes na história alguém dominou o mundo da sua época. Babilônia foi o primeiro império mundial. Nós sabemos pelo próprio livro de Daniel, que a história confirma, que os medo-persas sucederam a Babilônia no domínio mundial. Então eles foram o segundo império mundial. O livro de Daniel já profetizou que o terceiro império, antes de acontecer, ele já havia profetizado, seria a Grécia. E a história nos mostra que foi a Grécia de Alexandre o Grande, o terceiro império mundial. Cada um daqueles 4 tipos de metais representava um império. Então, quando Daniel diz: a cabeça de ouro é você, mas ele diz: depois de você virá um reino inferior ao seu, ele está dizendo que cada mudança de metal é mudança de império. Na visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, ou seja, não era algo humano, era uma intervenção divina. E essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vinha atingir a estátua, aonde? Nos pés. Em outras palavras, o anúncio era: nos dias do 4º império, a pedra virá.
Quando você olha para o Velho Testamento, uma das maiores incidências nas profecias messiânicas sobre a vinda de Jesus está relacionado com a pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, e a lista vai longe. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos era uma intervenção divina. O Messias viria nos dias do Quarto Império. Mas não apenas viria nos dias do Quarto Império. Ele atingiria a estátua, e a estátua inteira, a Bíblia diz, era esmiuçada e levada pelo vento. Qual era o significado da mensagem? Aquela pedra que destrói a estátua, agora ela cresce e torna uma montanha que enche toda a terra. Deus estava dizendo, eu vou colocar fim no reino dos homens e eu vou estabelecer o meu próprio reino na terra. Agora Jesus aparece nos dias do Quarto Império, o Império Romano, dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo anunciado pelas Escrituras. E ele diz, o reino de Deus chegou. Todo mundo que vivia aquela expectativa está pensando num reino físico, não necessariamente no reino espiritual. Por quê? Aquela estátua que seria substituída era um reino físico. E eles não conseguiram entender a expressão de um reino espiritual. E o Senhor Jesus teve uma certa dificuldade, vamos dizer assim, para trabalhar esse entendimento e essa compreensão. Alguns dos textos que nos mostram isso, por exemplo, Lucas capítulo 19, verso 11, diz assim, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Jerusalém era a capital do reino. Vamos imaginar o contexto, trocando lugar com ele, só para vocês entenderem, que Jesus, na versão brasileira, está indo para Brasília. A turma está dizendo, é agora que vai assumir o poder. Jesus olha e percebe que eles estão esperando que o reino vai se manifestar imediatamente. Então ele conta uma parábola. Qual a parábola? Lá em Lucas 19, ele vai falar sobre a necessidade de que esse rei se ausente por um tempo e que somente na sua segunda vinda é que o reino de fato seja estabelecido. Com isso, nosso Senhor nos mostrou que o reino físico será estabelecido somente por ocasião da sua segunda, não da primeira vinda. O que é que ele veio fazer na primeira vinda? Em Lucas, no capítulo 17, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Na primeira vinda, Jesus está dizendo, eu ainda não vim estabelecer o reino físico, isso fica para o meu retorno. Nessa primeira vinda, eu vim estabelecer um reino espiritual. Esse reino será interior, vai se manifestar dentro de cada um de vocês. Você acha que isso era uma mensagem fácil de digerir para os discípulos? Não. A palavra de Deus nos mostra, lá em Mateus, no capítulo 20, nos versos 20 e 21, que a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus e ela diz, Senhor, eu tenho um pedido para lhe fazer. O verso 21 diz que Jesus perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino, esses meus dois filhos, se assentem um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está dizendo? Quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, deixa esses meus dois piar, ser um ministro da fazenda, o outro ministro do planejamento. Ela está pensando no reino físico, literal. Um dos evangelhos diz que os demais discípulos não gostaram disso. Por que não gostaram disso? Porque eles também queriam assentar à direita ou à esquerda. Todo mundo estava de olho no reino físico, em alguma projeção que teriam com isso. Porque era o nível de entendimento que eles tinham. Você pode observar uma outra dificuldade dos próprios discípulos de Jesus, de entender que foco só naquilo que é exterior é errado, pelo comportamento que eles tinham. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51 até o 55, a Bíblia diz que uma aldeia de samaritanos não quis receber Jesus enquanto ele estava de viagem, porque o seu aspecto era de quem decididamente ia a Jerusalém. Os judeus não se davam com os samaritanos, e eles decidem, nós não vamos te acolher aqui. Os discípulos de Jesus ficam indignados, com aquela vontade da carteirada e dizer, você sabe com quem está falando? E a Bíblia diz que Tiago e João, que Jesus apelidou de Boanerges, filhos do trovão, isso não é porque eram dóceis, eram rudes pescadores, provavelmente tempestuosos no jeito de falar e comportar. A Bíblia diz que os dois viram para Jesus e disseram, o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo do céu e os consuma? Provavelmente eles estavam inspirados na história de Elias, segundo Reis capítulo 1. Quando o rei Acabe manda um capitão com 50 soldados prender Elias, ele está no cimo do monte, a Bíblia diz que o capitão chega e fala para ele, homem de Deus, desce, o rei manda você descer. E
Elias responde e diz, se eu sou homem de Deus, vou te dizer o que desce. Quem desce não sou eu, vai descer fogo do céu, vai consumir você os 50. Pum, incinerou todo mundo num instante. Vem um segundo capitão com 50, homem de Deus desce. Se eu sou homem de Deus, vai ver o que é que vai descer, é fogo do céu. De novo, mais 51 incinerados. Vem o terceiro capitão e implora para Elias, não mate o mensageiro, tem nada a ver com a sua treta com Acabe, que a nossa vida seja preciosa aos seus olhos. A Bíblia diz que um anjo falou para Elias, desce, vai com ele. Eu acho que eles inspiraram nisso, porque manifestações externas são empolgantes. Eu dou graças a Deus que a maioria de nós não tem acesso a esse poder de fazer descer fogo do céu, porque a gente não teria capacidade de gerenciar isso direito. A gente sairia incinerando uns aos outros. Mas eles estão empolgados e eles se oferecem para Jesus. O Senhor quer? Tipo, é só o Senhor falar que nós pedimos, como se ele já tivesse alguma experiência nisso. O Senhor vira para eles e os repreende. E diz, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, veio salvar as vidas dos homens. Ele está dizendo, vocês estão focados em manifestações externas. Eu estou focado em transformação interior, em mudança de vida. E sabe, você vai percebendo que mesmo depois que o Senhor morre e ressuscita, eles ainda estão. E agora? O reino físico vem? Atos 1,6. É nesse tempo que restauras o reino a Israel. Tudo bem que antes da sua morte tinha esse negócio do reino dentro, mas e agora? Vai rolar do lado de fora? Ou seja, eles tinham um foco muito intenso naquilo que era externo e um foco muito pequeno, ou quase nenhum, naquilo que era interno. O que me faz fazer a seguinte pergunta. Como temos repetido esse mesmo erro hoje, atualmente, como igreja? Porque muitas vezes nós nos empolgamos com tudo aquilo que é externo. E como eu disse no início, a minha intenção não é baixar o nível de empolgação com o que é externo, mas nós precisamos aumentar em relação àquilo que é interno ou interior. Porque muitas vezes quando falamos de dons, quando falamos da unção, quando falamos de experiências com o sobrenatural, existe um elevado nível de empolgação. Mas quando falamos de um processo interior de transformação, a empolgação não é a mesma. Porque se fosse, nós estaríamos, no mínimo, nos doando a essa busca da mesma forma como a outra. Agora, se entendêssemos que essa glória ou poder interior é ainda maior, então a gente não deveria nem estar buscando só em pé de igualdade, mas talvez deveria haver uma ênfase ainda maior nesse processo de transformação interior. Mas a nossa limitação a forte entendimento tem roubado também a disposição de buscar, pelo menos da forma como nós deveríamos fazer. Em primeiro lugar, eu destaquei que o foco só no exterior é errado. Em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para uma declaração importantíssima quando falamos em termos de propósito. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, a Bíblia diz assim, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A Bíblia diz, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória, de um mistério. Mistério é porque aquilo não é facilmente enxergado ou perceptível. Está falando de um segredo, de algo que permaneceu oculto. Ele está dizendo Cristo em vocês, do lado de dentro, a esperança da glória. Se eu e você vamos viver a plenitude da glória de Deus, isso só é possível quando entendemos o que significa Cristo em nós. O que significa a expressão Cristo em nós? Vamos deixar que o próprio Paulo, com a sua mesma linguagem, explique isso. Bom, ele já tinha dito em 2 Coríntios 3,18, a respeito desse poder do Espírito Santo agindo em nós com um propósito. Ele diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. O poder interior visa a transformação. E a transformação ela acontece dentro de um padrão. A reprodução da imagem de Jesus em nós. Quando nós entendemos isso, e aliás isso tem que ser entendido como o cerne do Evangelho. Romanos 8, 29 diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Quando você olha para Efésios 4,13, a Bíblia fala sobre crescemos até alcançar a estatura do varão perfeito, até que alcancemos a plenitude de Cristo. 1 de João 2,6 diz, se alguém diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 1,21 diz que ele nos deixou exemplo, a fim de que sigamos as suas pegadas. E as repetições e a ênfase do Novo Testamento é muito clara. O cerne do Evangelho é que eu e você possamos ser transformados progressivamente na imagem do Senhor Jesus.
O Evangelho é muito mais do que o perdão de pecados já cometidos. É transformação. E o modelo de transformação é o próprio Senhor Jesus. A imagem de Cristo deve ser formada em nós. Com isso em mente, eu quero que você possa considerar comigo a declaração de Paulo em Efésios, no capítulo 3. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo fala de um posicionamento de oração. Ele diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para que ele se põe de joelho? Para orar. Pelo que ele orava. Verso 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, de novo a glória envolvida, e de forma rica, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Ou, como diz as traduções mais clássicas, no homem interior. Há um poder do Espírito Santo, cujo propósito é se manifestar no íntimo de cada um de nós. Qual o propósito desse poder interior? Que não é necessariamente o exterior, que vem operando os sinais, os prodígios, os milagres. Qual o propósito do poder interior? Verso 17 diz: e assim. Outras versões, como a NVI, diz: para quê? O que mostra que esse é um indicativo de propósito. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Diga comigo: cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, eu e você não vamos experimentar a plenitude de Deus sem o poder interior. A plenitude de Deus não é apenas viver o poder que opera exteriormente. Ele também está incluso, é parte do pacote, mas não o define. Eu e você só vamos viver a inteira plenitude de Deus se entendemos o que significa que Cristo habite em vocês. Aqui não está falando de habitação no sentido de presença. Porque se o Espírito Santo já está habitando em mim e você, operando no homem interior, é lógico que nós já temos a presença de Cristo. Quando ele está falando que Cristo habite, é que ele seja visto em vocês, que a revelação de Cristo, da transformação de vocês na imagem do Senhor, se torne perceptível. Então nós precisamos entender que o poder interior, que Cristo em nós, é o desenvolvimento da imagem do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Quando nós começamos a levar isso em consideração, porque acredito que, como mencionei anteriormente, isso tem a ver com o cerne do Evangelho. Por exemplo, em Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que significa Cristo ser formado em nós? Que quando eu e você nos convertemos, ele vem estilo menino Jesus na manjedoura, e agora tem que crescer, não de forma literal, mas o desenvolvimento da sua imagem, sim. Cristo precisa ser formado em mim e você, porque transformação é um processo, é de glória em glória, não é ato instantâneo. E é essa transformação da imagem de Jesus em nós que está relacionada com o poder interior. E se eu e você conseguimos entender o peso que isso tem no plano espiritual, talvez a nossa empolgação para buscar aquilo que deveria estar sendo buscado de forma mais intensa mude. Porque, gente, falando sério, nós somos muito mais empolgados para buscar a ação exterior de Deus do que a interior. Vamos considerar o modelo de oração que nosso Senhor nos ensinou e nós apelidamos de Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos deu hoje. Gente, pensa no negócio que o crente ora por provisão, até quem tem. Agora, na mesma oração, o Senhor nos ensinou a dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal do maligno. Esse é o tipo de oração que a maioria não faz. Porque, de alguma forma, nós valorizamos muito mais aquilo que é exterior do que aquilo que é interior. Em Mateus 26, no verso 41, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele está falando de um nível de oração. Não é orar depois que está sendo tentado, não é orar depois que você já caiu. Ele está falando de uma vida de oração para que isso nem aconteça. Mas nós não valorizamos isso. Já faz pelo menos 2 décadas que eu entrevisto, questiono, pergunto, indago muito grande. A maioria não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Porque de alguma forma isso não foi valorizado na nossa doutrina, na nossa cultura. Nós focamos naquilo que é externo. E repito, não estou tentando destituir as ações externas de Deus. Elas são inegáveis na Escritura.
O que nós não podemos é empolgar com algo que é apresentado como menor e deixar de nos empolgar com algo que é apresentado como grande propósito de Deus para mim e para você. Quem está entendendo aí, diga amém. Eu tenho dito com frequência que a oração de Jesus no Getsêmani nos ensina algo. Mateus 26, 39, quando Nosso Senhor diz: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele está nos mostrando algo poderoso a respeito da oração. E eu repito sempre essa frase aqui. Oração não é só o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. Oração também deveria ser o meio através do qual Deus consiga de nós o que Ele quer. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição à sua vontade, onde o governo de Deus vai se estabelecendo no nosso íntimo, onde Ele vai assumindo o controle e eu e você vamos perdendo o controle. Onde a semelhança de João Batista a gente possa dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Agora, com isso em mente, eu quero partir para o nosso terceiro e último tópico. Em primeiro lugar, falei que o foco só no exterior é errado, no mínimo incompleto. Em segundo lugar, que a glória do Novo Testamento é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar o que eu vou chamar aqui da grandeza da obra interior do Espírito Santo. Eu quero te ajudar a fazer essa leitura a partir de um texto que está lá em Mateus, no capítulo 11. O versículo 7 diz assim: quando os discípulos de João Batista foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Então tudo que ele está falando a partir de agora é a respeito de João Batista. No verso 9, Jesus pergunta: sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha o peso dessa frase, proferida pela boca do Nosso Senhor. Não apareceu ninguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Um dia alguém brincou, falou: pastor, então a exceção é Adão, que não nasceu de mulher. Eu falei: não, o cabeção também não está nessa lista, porque nós sabemos que ele azarou a nossa vida em vez de nos ajudar. Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ele diz, ele segue falando de João Batista, né? Desde os dias de João Batista e agora o reino de Deus sofre violência, os que usam de força se apoderam dele. Verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele está dizendo que existe um ponto de virada em João. E eu e você precisamos levar isso em consideração. Eu durante muito tempo tive dificuldade para entender como é que João Batista foi maior do que Moisés. A Bíblia não fala de uma linha de comunicação que ele tinha com Deus, face a face como homem fala com seu amigo, e nem tampouco dos sinais, prodígios e milagres operados. Ele não legislou nada, mas era maior do que Moisés. Ele não operou os milagres de Elias, embora tenha vindo no espírito e no poder de Elias. Houve arrependimento, mas não desceu fogo do céu, não teve nada de muito diferente ou visível. Ele não compôs canções de adoração a Deus, nem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus como Davi, mas era maior do que Davi. Era maior do que Samuel. E durante muito tempo eu dizia, esse camarada não escreveu nada. Não há registro de um único milagre que ele operou. Ele precede Nosso Senhor, tem um ministério impactante, eu não estou tentando diminuir isso, mas quando compara com os grandes vultos, como ele pode ser maior do que eles? O problema é que durante muito tempo eu pensava em ser maior na perspectiva de realização. O grande diferencial de João Batista está no anúncio do seu nascimento. O anjo anuncia a seu pai Zacarias: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele vai carregar algo interno que os da antiga aliança não tinham. Ninguém no Antigo Testamento nascia de novo. Ele experimentava o Espírito do Senhor vindo sobre eles. Não era algo permanente. Ele seria o primeiro, já antes do nascimento, carregar uma manifestação interior do Espírito Santo. É por isso que depois de Jesus dizer que João Batista é maior do que todos os outros, ele diz: mas o menor no reino, o mafulamba de nós, é maior do que João Batista. Porque eu e você não só teríamos a obra interior, mas ainda teríamos o novo nascimento. E ele está dizendo, João Batista foi alçado a um patamar maior do que os outros, e nós seríamos alçados a um patamar maior do que João Batista. Gente, ouvindo isso da boca do Senhor Jesus, nós precisamos nos empolgar com o poder interior. Há uma glória maior. E essa glória é o poder de transformação na imagem do Senhor Jesus.
O Evangelho tem que se tornar para mim e para você mais do que um meio de obter uma vida terrena melhor. Ele é muito mais do que isso. Ainda que Deus vai intervir em circunstâncias da nossa vida presente, nós estamos trabalhando em função daquilo que é eterno. Aliás, Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes. Nós estamos vivendo a construção de algo extraordinário e nós precisamos olhar para a grandeza dessa obra interior do Espírito Santo. Gente, eu olho para aquilo que Deus tem feito na terra nos últimos anos, eu diria nos últimos séculos, é extraordinário. A maioria de nós talvez não tenha noção, porque não estudou muito a história da igreja. Mas depois dos primeiros séculos, falei isso há pouco tempo aqui atrás, as manifestações do Espírito foram minguando, quase desaparecendo da história da igreja. E durante muito tempo permaneceu assim. Na virada do século XIX para o XX, o movimento pentecostal irrompeu e espalhou como fogo em capim seco na terra toda. O batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, os dons do Espírito começaram a ser restaurados. As manifestações dos sobrenaturais começaram a ser devolvidas à igreja. Mas mesmo quando eu olho para o ministério que o próprio Deus promoveu, restaurou para os pentecostais, eu percebo que nós começamos a desenvolver uma grande ênfase nas manifestações externas. Mas uma ênfase pequenininha, ou quase nenhuma, na transformação interior. Depois de décadas de um mover do Espírito progressivo, iniciou-se mais ou menos na virada da década de 50, ali para 60, começa a se espalhar pelo mundo todo uma mensagem de fé. Ela aconteceu em lugares que não tinham a conexão nem a globalização de hoje. Você via focos na Ásia, com o pastor Cho na Coreia, focos na África, nos Estados Unidos, em todo canto e mesmo aqui no Brasil. Mensageiros começaram a se levantar anunciando a fé. Alguns resolveram denominar esse movimento de palavra da fé, mas não conseguia rotular o que todo mundo estava pregando. A verdade é que a fé começou a ser pregada e agora começou-se a anunciar. Nós não apenas temos o poder de Deus agindo por meio dos dons do Espírito, mas nós podemos mudar circunstâncias, nós podemos ver o sobrenatural intervindo. Isso tudo é parte de um processo de Deus. Não estou tentando negar e nem diminuir. O que eu e você precisamos entender, que em Efésios 4:6, Paulo diz, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, e ele diz, e em todos. Aqui Paulo define 3 formas de manifestações de Deus. A primeira, sobre. O que significa Deus sobre? Isso sempre está falando da unção do Espírito Santo. Jesus se coloca diante da sinagoga em Nazaré, a cidade onde foi criado, e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Então está sobre a unção. O que é unção? A capacitação para fazer algo. E diz, ele me ungiu para pregar, ele me ungiu para curar, ele me ungiu para libertar. O Espírito sobre é Deus fazendo algo através de nós. Esse foi o primeiro nível de restauração que nós começamos como igreja a viver depois do século XIX para o século XX, de uma forma intensa, quando você avalia a história da igreja. Mas depois, quando Deus restaura a mensagem da fé, nós começamos a viver um segundo nível de restauração, é o Deus por nós. Em Romanos, Paulo escreve e diz, se Deus é por nós, quem será contra? Esse por é a favor, age em nosso benefício. E por meio da fé, nós começamos a descobrir agora não só o que era ter Deus sobre, mas o que era ter Deus por nós. Eu louvo a Deus, porque eu vivi intensamente esses 2 níveis de manifestações de Deus. Deus sobre e Deus por. Aliás, a mensagem dos dons, da unção e da fé chacoalharam o ambiente carismático em todo o mundo. Mas a verdade é que ao longo dos anos, eu vi pessoas que foram extraordinariamente usadas por Deus, se movendo nos dons, com Deus sobre. Eu vi gente que viveu milagres extraordinários pela fé. No Deus sobre, eles levavam isso para os outros. No Deus por, eles recebiam isso. Mas que de alguma forma fracassaram na reprodução da imagem de Nosso Senhor. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz dos versos 21 a 23, naquele dia, e ele está falando do dia final de prestação de contas, ele diz, alguns me dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos. Jesus não disse que ia olhar para ele e dizer, coisa nenhuma, vocês não fizeram nada disso, ou não fizeram do meu nome. O simples fato de continuar, sem nenhum questionamento, nos mostra que Nosso Senhor está, de fato, atestando que eles fizeram isso em seu nome. Mas a história termina de forma triste, com ele olhando para essas pessoas dizendo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade.
Sabe o que ele está dizendo? Não adianta nada vocês terem vivido Deus sobre, Deus por, se vocês não viveram Deus em. Não viveram transformação, não viveram vitória sobre o pecado, não viveram santificação. Quem está entendendo, diga amém. Então me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo isso pelo Espírito de Deus. Um dos últimos e grandes e poderosos moveres do Espírito de Deus na terra vai trabalhar a ênfase de Deus em nós. Nós não vamos perder o Deus sobre, acredito que isso precisa ser ampliado. Nós não vamos perder o Deus por, acredito que isso ainda será aumentado. Mas nós precisamos entrar nessas águas de Deus em nós, o poder interior, nos transformando na imagem do Senhor Jesus. E aqui eu quero aproveitar o gancho e dizer mais uma vez. O jejum não vai afetar só a capacidade de vivermos a unção. O jejum não vai afetar apenas a capacidade de vivermos experiência. Uma das coisas que eu orei na minha última semana de jejum, quando entre o terceiro e o quarto culto, do domingo do dia 13, que o pastor Tomás estava pregando aqui, eu entreguei o jejum, saí na porta, um irmão me parou e falou, olha, Deus mandou fazer isso por você. É impressionante como acontecem coincidências quando você começa a jejuar. Nós vamos ver mais de Deus agindo lá de fora. Mas uma das coisas que tem a ver com essa reta final de preparação é que o jejum vai nos levar a um lugar de mortificação da nossa própria carne e disposição ao domínio do Espírito de Deus em nós. E nós, como igreja, não podemos ficar falando do sobrenatural como se ele ia acontecer só do lado de fora. Nós queremos mais do que Deus tem para fazer do lado de fora. Mas nós não queremos só isso. Nós precisamos dessa transformação, que a imagem do Senhor Jesus possa se manifestar em nós. Que eu e você, a semelhança de João Batista, possamos também dizer que ele cresça e que eu diminua. Que o controle, que o governo dele se manifeste. Porque não é possível eu e você acreditarmos que nós podemos viver o poder do Espírito Santo para os dons, mas não para a mortificação da carne. Que nós podemos viver o poder do Espírito Santo para ver milagres acontecendo do lado de fora, mas não milagres acontecendo do lado de dentro. O Evangelho precisa nos transformar em cada área da nossa vida. Você tem que ser um marido, uma esposa melhor, um pai, uma mãe melhor, filho, uma filha melhor. Nós precisamos ser trabalhadores melhores, estudantes melhores onde servimos, e não falo mero e simplesmente de performance, mas de testemunho. Se o Evangelho não pode mudar a fibra moral do ser humano, o que dizer de toda a sociedade? Mas a verdade é que ele pode, é só nós pararmos de negligenciar o poder interior. Se a gente começar a empolgar e dizer, cara, se o rosto de Moisés brilhar é top, o que significa brilhar do lado de dentro? Porque essa glória é maior. A glória que Moisés experimentou era só externa, a que está a minha à sua disposição é interna. A glória que Moisés experimentou era temporária. Toda hora tinha que dar refil e recarga. Mas a Bíblia diz que a glória do Espírito é permanente, ela não é passageira. Agora, o que não pode ser deixado de fora dessa lista, um adicional, ela é progressiva. Cada vez que a glória de Moisés baixava, ele voltava e conseguia voltar no mesmo nível apenas. Eu e você podemos ir de glória em glória, em glória, sendo transformados na imagem do Senhor. Como não empolgar com isso? A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira obra do Espírito Santo então foi levar Jesus para o ministério. A Bíblia diz que o Espírito leva ao deserto, para um tempo de jejum e para ser tentado pelo diabo. Depois de bem sucedido nessa esfera de ter a ação de Deus trazendo pleno governo, a Bíblia diz em Lucas 4,14, Jesus entra no deserto cheio do Espírito. Sabe que Lucas 4,14 diz, regressou Jesus no poder do Espírito. Alguns estão tentando viver o poder do lado de cá, suprimindo e trocando o poder interior aqui. Mas se eu e você começamos a nos render cada vez mais a esse poder interior, não tem como não viver a expressão dele do lado de fora. Agora, é possível viver isso do lado de fora, negligenciando o interno. Mas à medida que eu e você vamos nos submetendo ao governo do Espírito, esse mesmo Espírito que governa o processo de mortificação da carne, a manifestação do caráter de Cristo, também nos levará ao serviço, também nos levará a andar nos milagres. Eu não sei você, eu tenho fome do sobrenatural. Nós não fomos criados para viver só o natural. Nós fomos criados para viver o sobrenatural. Mas me ouça, há uma glória maior. E se nós não conseguimos enxergar
e entender isso como não só o propósito de Deus, mas como algo empolgante que nos estimula, nós vamos viver negligenciando essa busca e, consequentemente, o resultado que ela produziria se eu e você estivéssemos nos movendo nela. Então, o meu apelo a você é que, embora para muitos avivamento seja visto só como manifestações externas de sinais, eu acredito que deveria ser medido, em primeiro lugar, por transformação interior, acompanhada de sinais, mas nunca substituída pelos sinais. E eu quero te encorajar a seguir buscando o sobrenatural, sem jogar fora suas orações por essas manifestações externas, mas valorizando o poder interior. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante, assentado mesmo. Eu quero que você ore comigo. Você que nos acompanha pela transmissão na internet, pode orar conosco agora. Você que acompanha a gravação e não necessariamente ao vivo, pode parar nesse momento, estiver assistindo, para orar conosco. Eu quero que você, por alguns instantes, possa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, abre o meu entendimento. Me ajuda a entender a importância do poder interior, dessa transformação na imagem de Jesus. O que eu ouso classificar como cerne, o centro, o propósito do Evangelho, a reprodução da imagem de Cristo em nós. Talvez seja um bom momento, inclusive, para você dizer: Senhor, eu me arrependo. Me arrependo diante do Senhor por não estar buscando isso, por não estar cedendo terreno ao Senhor em áreas da minha vida para que o seu controle se manifeste. Talvez o Espírito Santo te incomode a sujeitar uma área ou áreas específicas nessa manhã, ou talvez apenas orar de uma forma geral. Talvez Ele apenas queira te levar a um lugar onde você diga: Senhor, eu quero viver a plenitude do Senhor na minha vida. Eu quero viver o pleno governo de Cristo. Talvez seja uma boa hora de dizer: um dia eu te confessei como Senhor, mas eu quero avançar. Eu quero dar passos onde o teu senhorio realmente se expanda para todas as áreas da minha vida. Ao longo de 30 anos servindo a Deus no ministério, pregando já há mais de 30 anos, eu louvo a Deus por cada milagre que eu vi, por cada manifestação dos dons, por cada milagre que Deus me usou para produzir na vida de alguém, ou por cada milagre que eu, pela fé, pude receber. Mas sabe, existe um desespero crescente dentro de mim. Eu quero ser mais parecido com Ele. Eu quero que um dia as pessoas que viveram perto de mim possam dizer: não só esse homem carregava unção, não só esse homem era um homem de fé, mas eu quero que as pessoas possam dizer: ele nos inspirou a ser parecido com Jesus. O mais importante é o dia quando eu estiver diante do nosso Senhor e dizer: filhos, você conseguiu se render ao meu espírito para ficar cada vez mais parecido comigo. Nós não podemos subtrair o sobrenatural da transformação. Nenhum de nós será um crente melhor pelo seu esforço humano. Nenhum de nós vai alcançar isso sem a graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Mas não é possível que a gente creia que esse poder funciona para coisas externas, mas não internamente. E o propósito da palavra hoje não é só trazer instrução, ela gera fé no meu e no seu coração. Ela produz uma capacidade de resposta. E eu gostaria que você pudesse, nos próximos minutos, orar como você entendesse, mas sujeitando-se ao governo de Deus, ao senhorio do Senhor. Faça isso do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Espírito Santo, a Tua palavra foi anunciada. Mas nós precisamos de mais do que isso. Nós oramos pelo Teu toque. Eu oro que a Tua presença encha não só esse ambiente, mas o coração dos meus irmãos e irmãs. Inclusive daqueles que nos acompanham pela internet. Nós oramos pelo Teu toque. Porque só o Teu toque pode produzir diferença nas nossas vidas. A
ainda que haja disposição, voluntariedade para corresponder com o Senhor, não faremos isso sem o poder interior. Mas a semelhança de Paulo, Senhor, eu me coloco de joelhos diante de Ti. Eu oro pelo poder interior. Eu oro que cada um seja fortalecido com poder no homem interior. Eu oro pela transformação de glória em glória na imagem de Cristo. Queremos crescer em cada nível da Tua manifestação. Precisamos mais de Deus sobre nós, de Deus por nós. Mas seguramente não há nenhuma necessidade tão gritante quanto a de Deus em nós. E nós queremos ouvir e corresponder com a Tua voz. Clamamos por algo não apenas aqui e agora, mas que vai além desse culto, além dessa reunião. Clamamos por um novo tempo sobre essa casa, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.